Olá, pessoal! Hoje a gente vai trazer um conhecimento de algo que aconteceu comigo. Eu acredito que na sua família também deve ter acontecido. Mas muito mais de conhecimento, eu quero trazer uma sabedoria do céu. Vocês sabem que dia que é hoje? É dia 8/8. O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver mesmo, tá? Eu vou ensinar para vocês e quero mostrar para vocês que Deus trabalha com números, Deus trabalha com os astros do universo e Deus trabalha com tudo que Ele criou, tá? Nós somos feitos de muita energia. A nossa energia que está ao nosso redor, ela pode, como a gente estudou essa semana sobre as mulheres que edificam e as mulheres que matam, né? O ambiente, as pessoas que estão ao seu redor. Laura, faz favor para a mãe. Pega o caderno da mãe que está lá na sala. Eu estava estudando a Bíblia agora de manhã e eu estudei muito sobre o número 8. Eu fiz algumas anotações, a Laura vai buscar lá para mim. E eu quero deixar bem claro para vocês que hoje pode existir uma mudança radical na sua vida, tá? Além do dia 8, que é um dia, que é um número muito, muito, muito importante na Bíblia e na nossa vida, hoje também teve a mudança da Lua, vai ter a mudança da Lua. E como que a gente pode estar canalizando essa energia para o nosso bem? Ah, mas nada a ver, André, isso é coisa de misticismo. Não, não é. A Lua, ela interferia até mesmo, ela interfere até hoje, né? As pessoas que plantam, as pessoas que colhem. Hoje, lógico, a gente tem um relógio, a gente tem um cronograma, né? Já bem mastigadinho. Mas antigamente, as pessoas elas se baseavam nas luas, principalmente para ter neném, né? Para saber se já estava na hora de ter neném. Se baseavam na lua para colher, para plantar. A lua, ela tem um significado tão importante que até a maré muda conforme a lua muda, né? Existem muitos mitos que podem se dizer que é realidade, na questão de cortar o cabelo, né? Na mudança da lua, cresce mais rápido. E que energia é essa que transmite para nós na nossa vida? O que pode estar trazendo de mudança para a nossa vida? A lua, a energia da lua. E o mais engraçado de tudo, hoje é a mudança da lua. E hoje é dia 8/8. Na Bíblia, esse número é muito importante. Esse número, ele traz um entendimento de que quando Jesus morreu no 7º dia, ele ressuscitou no 7º dia e no 8º dia ele se fez glorioso, surreto. Então, como o número 8 é importante. O número 8 também significou na vida de Davi, né? Davi era o 8º filho e ele foi ungido como rei. Existem tantas passagens na Bíblia com o número 8, né? O 8, virando ao contrário, ele tem um símbolo de infinito. E antes que você me fale que esse símbolo é do inimigo, não. Todos os símbolos são de Deus, tá? Só que o inimigo, ele transforma isso pro seu... Eu não sei o que falta mais. O que falta o entendimento cristão sobre os símbolos que Deus deixou na Bíblia. Falta muito se falar sobre isso. Ou as pessoas simplesmente olham e... né? É a mesma coisa que o arco-íris. O arco-íris é um símbolo de Deus. O arco-íris foi um símbolo da nova aliança, né? E hoje é um símbolo de outra crença, né? Acreditam de outra forma que é esse símbolo. Mas o que faltou? Eu acho que faltou muito nós, como filhos de Deus, nós como tendo entendimento da palavra, faltou a gente talvez explicar isso, né? Na igreja não é muito falado sobre isso, né? Porque eles têm medo que as pessoas interpretam de uma forma diferente. Não, né? A gente consegue conhecer uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo, quando ela tem uma intimidade com Deus, quando ela tem uma vida com Deus, pela sua própria vida,
né? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que tudo que eu tô passando para vocês realmente foi da sabedoria de Deus. Tudo o que Deus está ensinando a vocês é conhecimento para melhorar a vida de vocês. E não tem nada de misticismo nisso, bem pelo contrário. É bíblico, tá? Se você fala assim, ah, não, mas eu preciso ter uma base bíblica sobre isso que ela está falando. É bíblico, tá? O número 8 é muito bíblico. Ele mostra o novo tempo para nossa vida. Imagina que Jesus, ele veio toda a glória, ele se transfigurou em completamente glória e foi ao céu. Isso foi no 8º dia. Se você perceber, a gente tem 7 dias, né? 7 dias na semana. E se for ver, né, no sábado terminaria o 7º dia, né? Que aí algumas religiões até descansam nesse dia. Eles pegam esse dia para glorificar Deus, né? No 7º dia, né? Que na Bíblia também fala sobre, né, guardar o 7º dia. E no 8º dia, que seria o domingo, que seria o primeiro, né? Porque segunda é segundo, né? Mas é muito mais do que o primeiro dia, é o 8º dia, é o dia que a gente se consagra a Deus, é o dia que a gente quer renovar a nossa aliança com Deus, que a gente quer algo novo, que a gente vai cultuar a Deus para realmente mostrar que a gente quer viver algo novo. É como se a gente tivesse morrido no 7º dia e agora a gente ressuscitou e a gente quer uma vida nova. É no 8º dia, né? Então, o número 8, ele é muito, muito, muito significativo na Bíblia, né? Em Lucas fala sobre isso, né? Em Lucas fala muito sobre isso, quando Jesus vem toda a sua glória no 8º dia e ele mostra, né, um novo tempo, né? Um novo tempo no 8º dia. E a lua, né? Inclusive hoje, por exemplo, os pescadores já estão sabendo que a lua vai ter a mudança da lua, né? Que a maré vai ter a mudança, muitas enchentes acabam acontecendo, muita chuva. E muita também a questão de, será que eu vou pescar? Não, não vou, porque agora tem a mudança da lua. Deixa eu mostrar, eu pesquisei alguma coisa aqui, ó, sobre o número 8, né? Que é o 8º. Né? Então, as primícias eram feitas no 8º dia. Ah, tá bom. Então, as primícias eram feitas no 8º dia. E olha só que engraçado. 8 pessoas saíram da Arca de Noé. 8 pessoas. E isso, o que significa isso, Andréia? Acabou o mundo, né? Deus avisou, tentou avisar várias vezes. Ai, só um pouquinho. Deus tentou avisar várias vezes que ia acabar, que ia vir a chuva. Noé ficou lá anos fazendo a Arca de Noé. E o que acontece? As pessoas que acreditaram entraram na arca, os bichinhos foram salvos. E quando tudo baixou, quando se começa uma nova vida, 8 pessoas saem da arca de Noé. Então, assim, Deus trabalha muito com números. Deus mostra pra gente os números, tá? Deus mostra pra gente os números. E o 8 é um número infinito, tá? O número 8, ele simboliza o infinito, que não tem nada a ver com aquilo que você talvez já escutou ou já pesquisou na internet, de satanismo e coisa e tal. Não tem nada a ver com isso, tá? O 8, virado ao contrário, significa o infinito, porque um matemático, há muitos anos atrás, queria fazer uma soma para que, por exemplo, uma pessoa que tem uma fazenda, ele precisava saber se o cara do lado da fazenda tinha mais cavalos do que ele, então não conseguia se contar, porque era uma imensidão. Então eles faziam uma contagem para que quem que tem o mais infinito, né? Quem que tem mais cavalos. Então acabava se fazendo uma conta que se chegava ao infinito, né? Então assim, o infinito. Mas, óbvio, né, que como tem um lado bom, tem um lado ruim, e como falta conhecimento da nossa parte, as pessoas ruins acabam levando isso para o lado ruim e transformando algo bom em ruim, né? É isso que eu tenho para dizer sobre isso. Mas o 8 é um número bíblico, e ele é um número poderoso. Quem que é infinito?
Quem que é eterno? É Deus, né? Então, como que a gente pode... e sobre a lua, né? O que eu queria falar? Não sei se vocês já tiveram isso, mas eu tive 2 casos. Por exemplo, o Lucas, meu primeiro filho, era para ter nascido numa data, ele nasceu bem antes porque teve a mudança da lua. A Tuane, a mesma coisa. E por que acontece isso? Porque a lua, ela realmente, a energia dela, quando tem a mudança da lua, ela traz essa energia para a Terra, que faz com que as mulheres acabam tendo filhos antes da data que o médico falou para ter. E aí eu te pergunto, como que isso acontece? Por que a lua tem essa influência toda na Terra? Gente, o universo ele é feito de energia. A Terra é feita de energia. Você já parou para pensar por que você pisa nesse chão e não sai flutuando? Por quê? Por que você pisa com o teu pé no chão? Por que todo o material, a matéria-prima, ela é fixada no chão? Se você coloca uma cadeira aqui, ela vai ficar no chão, ela não vai sair flutuando. Né? Como é importante a gente saber disso. E por que a lua não cai na Terra? Você já parou para pensar nisso? Né? É muito vago, às vezes a gente não tem explicação para as coisas, a gente pensa assim, não vou nem pesquisar, não vou nem querer saber, tá bom assim, né? E a vida fica, né, vivendo não, sobrevivendo, né? Porque muitos de nós acabam sobrevivendo. A lua, ela só não cai na Terra porque ela vive numa rotação gigante que se chama órbita. E essa órbita faz com que ela gira em torno da Terra uma forma muito, muito rápida. E faz com que essa rapidez não caia na Terra. Então, ao mesmo tempo que a Terra tenta trazer ela para dentro da Terra, sugando ela, a rotação, como ela fica rodando muito rápido, a frequência que ela fica rodando muito rápido, faz com que ela não caia na Terra. Tá? Então, por isso que se chama órbita, por isso que ela tá lá rodando, rodando, rodando e não cai. Então, quando tem essa mudança da Lua, sim, ela pode influenciar muito na nossa vida, tá? E aí acontece uma mudança da Lua no dia 8/8, que como a gente já viu várias passagens na Bíblia, o 8 significa muito, tá? E aí, nós estamos aqui como uma massa fincada na Terra, onde a gente não pode flutuar. Por quê? Por que a gente não pode flutuar? Por causa da gravidade. A Terra atrai a nossa massa para que a gente fixe na Terra por causa da gravidade. E por causa da gravidade a gente não sai flutuando. Por isso que os astronautas, quando vão fora da Terra, dentro da sua nave, eles acabam flutuando, porque ela não tem gravidade. Inclusive, fora da Terra não existe tempo. Fora da Terra não existe tempo. Inclusive, quando eles voltam para a Terra, acaba que muitos não têm a mesma idade que eles tinham quando eles foram para lá, para a Lua, quando eles estão, tem astronautas hoje lá no espaço, né, pesquisando e tal. É engraçado isso, né? Mas é pura verdade. Então, voltando ao assunto do dia 8, voltando ao assunto da Lua, da energia que a Lua pode transmitir na nossa vida, conforme vocês já devem ter visto, muitas mulheres tendo partos antecipados por causa da mudança da Lua. E antes que alguém fale, nossa, mas isso é, né, misticismo, gente, os sábios, naquela época quando Jesus nasceu, eles foram guiados por uma estrela. A estrela guiou eles para mostrar onde que Jesus estava nascendo. E os magos daquela época não era tal da magia, né? Não eram os mágicos, não. Os magos daquela época significa sábios. Eram astrônomos, eram homens com muita sabedoria, matemáticos. Eram esses homens, tá?
tá? Não era magos de fazer magia e coisa arada. Então, muita coisa que a gente precisa aprender que está na Bíblia, que é ensinamento, acaba se perdendo muito conhecimento, né? Então, eles foram guiados por uma estrela para saber onde que Jesus nasceu, para levar os presentes, né? Inclusive, eles eram usados pelos reis para saber o que fazer, tudo isso porque eles eram homens inteligentes naquela época. Então, gente, vamos tirar essa religiosidade, vamos acabar com essas crenças limitantes, sabe? Que fazem com que a gente aprenda coisas e acaba, tipo, não querendo aprender as outras coisas, que é de Deus também. A verdade nos liberta e a verdade é Jesus. O caminho surreto é Jesus. E o que a gente pode aprender com ele? Tanta coisa. Né? Não vamos deixar que a nossa mente acabe virando algo, uma caixinha, que a gente só vai aprender o que o pastor ou a pessoa que sabe mais que você, ou a pessoa que... Vamos aprender junto, vamos buscar junto conhecimento, sabe? Vamos estudar a Bíblia, vamos se perguntar, né? Se pergunte. Então, o espírito do dia de hoje é: tire um tempo para você, tá? O tempo que você tiver, tire um tempo para você para meditar sobre a sua vida. Se você quiser fazer algo, eu acho religioso, tá? Mas se você quiser fazer algo mais profundo em relação a vamos se dizer assim, uma aliança com Deus de 8 dias, pode fazer. Você pode fazer um jejum de 8 dias, você pode fazer uma consagração de 8 dias, algo que o Espírito Santo coloque no seu coração para estar fazendo. Eu acho que não precisa, tá? Mas eu tô dando aí uma dica que às vezes a pessoa precisa ativar a sua fé com algo a mais. O jejum, ele é muito bem-vindo, a consagração com Deus é muito bem-vindo, mas eu já sou da linha de que fazemos hoje o que queremos pro amanhã, tá bom? Mas fica a seu critério. Se você aprendeu dessa forma, fique à vontade. Mas vamos tirar um tempo do dia de hoje para refletir como que tá a tua vida e o que você realmente quer da tua vida. Vamos canalizar essa energia que a Lua vai estar transmitindo hoje à noite para o nosso bem. Coloque no papel, né? Coloque no papel os teus desejos, os teus sonhos, né? Que seja material, que seja... Eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer em sabedoria, em conhecimento, eu quero realizar os meus sonhos materiais, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter um filho, eu quero casar. Todos os sonhos que você tem no teu coração, que Deus já sabe, usa a data de hoje para realmente fixar isso no seu coração e fixar isso nas energias que a Lua vai trazer na mudança dela hoje. Não misticisme nada. Acredite que Deus está à frente de tudo, mas use o conhecimento e a sabedoria de Deus para estar buscando isso. Muitos milagres na Bíblia não foi um passo de mágica. Jesus fez um milagre no homem que não enxergava e ele falou, agora você vai lá e lava o seu olho. Mas ele era cego e ele teve que buscar o seu milagre. Né? Pedro, quando saiu do barco, Jesus falou, vem até mim. Jesus sabia que ele não ia até ele. Ele teve fé, chegou no meio do caminho, ele ficou com medo e ele se afogou. Jesus, sabendo disso, poderia ter ido antes para buscar ele, até no momento que ele ia cair. Mas ele teve que ir até o seu milagre. Né? Então, quantas vezes nós temos que ir em busca do nosso milagre? A oração fala sobre isso. Oração. Você ora, você pede, mas você tem que ter ação. Você tem que colocar teu pé no chão e buscar essa oração. Deus vai fazer? Faz. Ele é infinitamente tudo, né? Ele é o eterno, ele faz. Mas muitas vezes a gente tem que ter ação para buscar o nosso milagre. Então eu faço para vocês hoje um espírito. Busque o seu milagre. Busque o seu milagre. Coloque no papel todos os teus sonhos e pare um tempo e medite, reflita. E a meditação também é de Deus, viu, gente? Jesus pediu para que os seus discípulos ficassem ali porque ele ia ter um tempo com Deus. Meditar.
tá? Então, assim, vamos meditar, vamos pensar no que tudo que aconteceu na nossa vida nesse ano e vamos querer algo novo. Assim como o 8 fala sobre ressurreição, ele fala sobre um novo tempo, né? Onde a redenção aconteceu, ó, o novo começo no dia 8 mostra em Lucas que Jesus se transfigurou em totalmente glória. Vamos pedir isso para Deus? Que a gente se transfigure em totalmente num novo ser, numa nova vida, num novo começo. Que tudo que a gente viveu já morreu, já passou. Ontem já acabou. Hoje é um novo dia. E fica aí o Inspire de hoje. Reflita pelo que você já viveu e sonhe e realmente realize. Busque a energia para isso, tá bom? E que você faça o melhor dia da sua vida, hoje.